papo que eu tô tendo aqui, um papo aqui, um longo papo com esse cabra aqui. Muita gente conhece de Januária, muita gente não conhece. Ele é o Serginho Coelho, filho do Flávio Matos. Eu chamo ele de Serginho Coelho porque companheiro nosso aqui da rádio Voz do São Francisco, AM, lá nos velhos tempos. Depois ele foi a Belo Horizonte e representa muito bem, dignifica a radiofonia aqui do Vale, trabalhando na Rádio Itatiaia. Prazer. Itatiaia. Uma liderança que ninguém discute. Sem dúvida. Ô Sérgio, prazer em falar contigo, cara. Prazer todo meu, Helder. Eu fico feliz em ver a turma aí, ver a cidade de Januária. Eu amo demais Januária. Eu falo sempre que a minha vida é como uma árvore, as raízes estão em Januária e os galhos em Belo Horizonte, né? Então, as minhas férias começam na segunda-feira. Eu já consegui algumas folgas, já vim direto pra cá, né? Antes das férias já estou passeando. Fala um pouquinho pra gente da sua carreira aqui, como começou aqui até chegar a Itatiaia, sério. Primeiramente eu gostaria de agradecer muito ao Torino, né? Às vezes a gente tem que ter humildade e gratidão na vida, porque o Torino é que me deu a oportunidade. Em 92, quando a rádio era, não lembro mais o nome das ruas, Travessa da Dona Santinha não, Travessa da Dona Santinha é atual, né? Itapiraçaba, isso, eu amava aquele lugar lá, né? E aí eu comecei a treinar lá e eu gostaria de agradecer muito, que você vai lembrar da pessoa que era um cara fantástico, ele que me ensinou com carinho, sem má fé, de boa vontade, Sócrates Monteiro. Você lembra que Deus o tenha, faleceu, né? Era um rapaz muito bacana, era operador, folguista. Ele e o Mário Pimenta, você lembra do Mário Pimenta? O famoso Mário Bucho. Eu já não sei. Você quer falar do Marão? É o grande Marão, Eu entrei no lugar do Mário Pimenta. Quando o Mário Pimenta saiu, o Torino falou que vai entrar o Serginho, que já tem 6 meses, está treinando pelo Sócrates Monteiro, já está fazendo os horários tudo certinho. E aí, isso foi em 92. Aí foi quando a rádio mudou lá para a Travessa Dona Santinha, juntamente com a Alternativa FM. E lá eu comecei em 92, fui registrado em 93, fiquei até 95 para 96. Aí depois nós tivemos uma experiência com uma rádiozinha aí, você lembra? Eu lembro demais. A nossa, Januária FM, Umas transmissões mesmo. Eu tenho aqueles arquivos lá em casa guardados até hoje. Então vai me passar, então você é doido, cara. É mesmo? Um jogo de Cônego Marinho lá e Cruzeiro, se não me engano. E depois transmitimos uma final lá, eu acho que Real Madrid ou Barcelona, lá com um outro time que eu não sei mais qual. Enfim, e o Miguel Figueiredo aqui na rádio. O grande Miguel, exatamente. Aí participou o Chino, não me engano, o Chiquinho na jornada, com a participação, o Pablo Magalhães, o Eric Marconi, se não me recordo mais. Você, claro, e Carlos Ronaldo. Lá dos primórdios da Rádio Voz. Então, perdão, naquela época nós transmitimos para uma rádio, para um trio elétrico, para uma rádio local lá e para a rádio aqui. Exato. Nós fizemos esse feito maluco. Foi um jogo do Cruzeiro, os juniores do Cruzeiro com o Cônego Marinho. E depois teve um outro jogo final de um campeonato lá, que foi o campeonato regional, imagino eu, né? Que era o Vila Nova, Real Madrid ou Barcelona de lá, não sei, né? Enfim. E aí como é que foi o salto para Itatiaia? Enfim, a Itatiaia eu comecei a namorar com ela em 96. Em 96 eu fui passear a Belo Horizonte, que eu não conhecia. E aí eu fui no início do ano, me apresentaram uma rádio lá, o meu tio me apresentou uma rádio, fiquei encantado com a rádio. Aí eu falei, eu vou voltar e vou andar essas rádios todas aí para eu saber como é que funciona. E eu voltei em agosto para outubro de 96. E eu me recordo que eu procurei o sindicato, e aí lá no sindicato eles me deram o endereço de todas as agências de publicidade, que tinham bastante, né? São, para o ouvinte entender, são agências que gravam os comerciais para entrar no rádio, na televisão e nas redes sociais. Então essas agências ou esses estúdios tinham bastante na ocasião. E me passaram o endereço também das principais emissoras da época, a Rádio Itatiaia, a Rádio Inconfidência, a Rádio Globo que tinha na época, CBN, enfim, algumas dessas já não existem mais hoje. E eu fui na rádiozinha, olha que legal, Deus é maravilhoso. Eu fui numa rádio chamada Rádio Metropolitana. E quando eu fui lá pedir a oportunidade de trabalhar, isso no mês de outubro, mas eu já trabalhava aqui na Torino ainda, ninguém sabia, né? Eu fui realizar meu sonho. Aí o moço falou, entra aí. O moço me perguntou, você é de Januária? Eu falei, sou de Januária. E fala sobre o carnaval de Januária.
Eu falei, desse ano? Eu falei, foi sensacional, maravilhoso, que ele era realizado no Cais, né? Hoje não sei como é que funcionam mais essas coisas. Maravilhoso. Eu falei, você sabia que quem fez aquele carnaval participou fui eu, porque eu faço parte do Sesc. Eu faço parte do Sesc. Então vocês gostaram? Eu falei, nós amamos, o carnaval foi sensacional. Aí eu falei, então porque eu gostei de você, eu vou te dizer o seguinte, eu não tenho oportunidade para você trabalhar aqui, mas eu conheço todos os profissionais de rádio aqui em Belo Horizonte, você pode usar o meu nome. O nome dele era Luiz Carlos ou Carlos Luiz, uma coisa assim. Aí ele me indicou a TV Alterosa com a Rádio Guarani, me indicou a Rádio Globo, me indicou a Rádio Itatiaia, me indicou a Rádio Inconfidência. E aí eu fui para essas emissoras já com a indicação do cara. E por onde eu passei, todos gostaram e me deram assim uma boa receptividade e tal. E a Itatiaia me prometeu, falou, olha, quando você vir embora para Belo Horizonte, você nos procura que nós vamos te dar uma oportunidade. E aí eu fiz essa oportunidade e concretizei em 98. Que eu saí da rádio do Doutorino e nós fomos para essa rádio que vocês estavam lá, juntamente com o Carlos Ronaldo, Januário FM. Januário FM Estéreo. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com o Miguel Figueiredo, que eu não tinha trabalhado, sensacional, profissional, vocês todos. E aí eu saí em 98, quando eu fui para Itatiaia, eles me receberam. E aí eu falei, vai ficando treinando aí, vai treinando. Fiquei treinando uns 6 meses. E eu me recordo dessa frase do filho do dono da rádio, que era um dos donos também. Ele falou, olha, eu vou para a Copa do Mundo da França, isso em 98. E eu vou deixar você treinando aí. Cláudio Carneiro. E quando eu voltar, eu te contrato. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Aqui nós não somos bons. Nós somos excelentes. Eu vou lhe dar a oportunidade de você treinar. Se você for excelente, você fica. Senão você casca fora e vai tomar rumo de sua vida. E tô lá até hoje, graças a Deus, 28 anos. Então foi excelente, né? Eu acho que sim, né? Eu respondi, né? Desses locutores, artistas, radialistas que passaram por lá, quais ou qual que me marcou mais? Você tem uma consideração especial? A nossa área, você sabe que tem muita vaidade, né? Infelizmente. Tem ser humano que um dia ele acha que é Deus, outro dia ele tem a devida certeza. Porque mexe muito com o ego, né? Então, assim, como profissional e como pessoa, eu dou o nome daqueles que eu sempre tive um bom relacionamento. Uma pessoa que eu converso sempre, eu tô fazendo um CD pra ele agora. Um cara fantástico, Albertinho Rodrigues. É um amor de pessoa, sabe? Aonde ele vai, é um cara simples, humilde, já rodou muito, sei quantas copas da Rádio Itatiaia, uma simplicidade. Infelizmente o que faleceu agora, Milton Naves também, um cara que veio da década de 80 pra Rádio Itatiaia, um excelente profissional, sem contar o Emanuel Carneiro. O Emanuel Carneiro é um cara sensacional, humano, gosta de todo mundo. Pouco sabe, eu sou formado em Direito, a Rádio Itatiaia, através do Emanuel Carneiro, que custeou meu curso de Direito. O curso na época foi quase 65 mil, isso na década do ano de 2010 para 2015 e tal. Quer dizer, eu não teria condições de pagar isso e a rádio pagou. Então, assim, se pagou porque me considera, e depois que eu formei, ele me chamou na sala dele lá e me deu um abraço, falou, olha, você corresponde a 1% dos nossos funcionários que tem um curso de graduação e nós ficamos muito honrados em você ter formado. Infelizmente eu não atuei ainda, né, mas eu fiquei muito realizado. Então, assim, a Rádio Itatiaia me deu a oportunidade e está sendo concretizada agora com a nova gestão do Rubens Meni e João Vitor Xavier como diretor lá da rádio, de fazer o arquivo da rádio. A rádio tem muito arquivo e eu posso dizer para vocês, telespectadores, ouvintes, para quem acompanha a Rádio Itatiaia, ela cresceu, ela nasceu profissional, sabe? Eu tenho arquivos, muitos arquivos, eu sou obrigado a ouvir porque estou fazendo os arquivos da rádio. E ela começou em 52, lá em Nova Lima. Ela já começou com o nome Itatiaia. Quando eles compraram a rádio, já compraram com esse nome, né? Que é um nome indígena. E o Januário Carneiro, ele era correspondente de uma emissora, de uma rádio chamada Continental, que depois virou Rádio Capital. Ela acabou, era uma Itatiaia atual no Rio de Janeiro. Então ela cobria muitos eventos esportivos e ele era correspondente em Belo Horizonte dessa emissora e ele já trabalhava, acho que no Diários Oficiais, alguma coisa assim, a Xixa Tubrian, aquele povo que eu não domino muito bem essa área. Então ele já era um jovem de uns 20 e tantos anos, mas visionário. Então quando ele começou, e escrevia muito bem, tá?
Você que trabalha nessa área aí. É da Todo Viveiro. Então tinha um português impecável, escreveu muito bem. Quando eles começaram em 52, a rádio já começou profissional. Então Itatiaia é o que é hoje porque ela foi plantada profissionalmente, né? Houve uma mudança muito brusca com a entrada dos meninos na direção da emissora. Não, mas na direção não, se tornaram proprietários da emissora. Toda mudança traz benefícios e transtornos, né? E a rádio, ela trouxe um benefício enorme, que a visibilidade dela dobrou, triplicou, cresceu. Os investimentos que eles fizeram foram gigantescos nessa área, e a gente percebe isso com a repercussão dos ouvintes. A rádio, ela, na gestão anterior, ela não tinha muita visibilidade nas redes sociais. Ela estava começando a engatinhar, começando a crescer nas redes sociais. Hoje é o contrário, ela domina as redes sociais, né? Mas foi o grande salto dela. O grande salto foi na área das redes sociais, né? Ela conseguiu fazer uma leitura interessante dessas mudanças que estão ocorrendo, com as novas mídias, o novo jeito de fazer comunicação. O rádio está morrendo, está acabando. E na verdade não está, porque o público está migrando para outras mídias. E se a gente não souber fazer essa leitura certinha e conquistar, recentemente foram lá na Rádio Itatiaia, há um ano atrás mais ou menos, ou algo do tipo, um grupo de jovens que estudam publicidade e jornalismo da UFMG. E quando a Rádio Itatiaia fez 70 anos, a rádio me deu a oportunidade de produzirmos 70 documentários, 35 documentários jornalísticos, que repercutiram a existência da Rádio Itatiaia em 70 anos, e 35 documentários esportivos, os eventos que a rádio teve mais visibilidade. E aí foi um trabalho assim de equipe, e a conclusão partiu na minha mão para fazer a plástica, dar o batom da gravação, da edição, a trilha musical. Aí caiu na minha mão, eu falei, é comigo. E aí foi maravilhoso. Esse trabalho tá disponível no site da Rádio Itatiaia para quem quiser lá prestigiar o nosso trabalho. Eu tenho certeza que os ouvintes, os telespectadores vão ficar contentes com o nosso trabalho, e até agradeço. Então esse grupo de jovens que vieram da UFMG, eles foram lá para saber desses arquivos da rádio e tal, e eles queriam saber mais detalhes de muitas áreas. E aí a professora lá, eu estava na oportunidade, e eu não sei se eu fui sábio, inteligente, modéstia à parte, ou se eu fui imprudente fazer essa pergunta. Tinha mais ou menos uns 30 alunos. Eu falei, bom, vocês vão ser jornalistas, né? Falou, seremos jornalistas. Publicidade, beleza. Levanta a mão aí, por favor, quem escuta rádio? Só a professora. Eu falei, deixa eu ver se eu entendi. Vocês querem trabalhar em rádio, mas vocês não escutam rádio. Gente, vocês têm que escutar rádio. Para vocês serem excelentes profissionais, vocês têm que entender rádio, saber como é que funciona. Nós crescemos ouvindo rádio, né, Helder? A nossa vida profissional, às vezes muitos não entraram dentro de uma faculdade para estudar um jornalismo. Na minha área técnica, por exemplo, não existe um curso adequado. Existem N cursos que você vai fazendo e vai galgando uma bagagem para se tornar um excelente profissional. Mas no meu caso, por exemplo, aprendi com o Torino, que me ensinou com muito carinho, com o Sócrates Monteiro, com o Mário Pimenta, o Beabá, e aí fui andando no caminho, ouvia muito rádio, e vieram as ideias, o raciocínio, a criatividade e tal. Fui pra rádio, aprendi muito lá com os colegas, com os profissionais, estou aprendendo até hoje, a gente não sabe tudo, graças a Deus por isso, né? E o rádio hoje tomou uma proporção linda, maravilhosa. Mas, honestamente, eu gostava mais do rádio antigo. Era mais arte. Mas continua apaixonado pela rádio? Não, pela rádio, sim. Isso aí, a Rádio Itatiaia, tá no sangue, né? A gente veste a camisa com muito carinho, porque no caso agora da nova gestão, o João Vitor, ele valoriza muito o nosso trabalho. Eu fico até feliz com isso, né? Valoriza mesmo, dá maior valor, agradece, prestigia. A emissora anterior, a gestão anterior também valorizava o nosso trabalho tanto é que a rádio, quando viaja para fazer Copa do Mundo, os profissionais da minha área também viajam e têm os mesmos direitos do repórter, entendeu? A rádio sempre deixou bem claro, não há distinção entre o profissional jornalístico, esportivo e o operacional. A rádio dá a mesma estrutura, o mesmo hotel, a mesma diária e tal. E ela realmente
é um diferencial, sabe? E eu já tive assim, a oportunidade de trabalhar por outras emissoras, igual que hoje hoje teve um jogo aqui de Caraí, né? Caraí de Minas e a seleção de Januária. Quando temos jogos lá, agora a rádio parou de fazer isso. Tínhamos jogos lá, por exemplo, de Cruzeiro e Grêmio. Então é uma tradição no nosso meio lá, não sei ainda se permanece, porque eu parei de fazer eventos esportivos desde 2020, depois da pandemia. Então era de costume a Rádio Gaúcha contratar os profissionais da Itatiaia para prestar serviço para ela. Ficava mais em conta do que trazer profissionais de Porto Alegre para fazer a transmissão de jogo em Belo Horizonte. E quando a Rádio Itatiaia vai para Porto Alegre, contratava os profissionais da Rádio Gaúcha, da Rádio Guaíba, e assim em todo o Brasil. A gente ia para Rio de Janeiro, contratava os profissionais da Rádio Globo, da Rádio Tupi, em São Paulo, Jovem Pan e tal. Com essa brincadeira de trocas de trabalhos, eu já tive a oportunidade de trabalhar, prestar serviço para uma Rádio Viva do Equador, primeira vez na minha vida que eu ganhei em dólar, trabalhar para a Rádio K, que era da rádio do senador Cajuru, em Goiânia, eu acho que é 870 também o prefixo dela, eu posso estar errado, ou 730, algo assim. A Rádio Jovem Pan, a Rádio Globo, Rádio Tupi, teve uma rádio lá de Chapecó, não sei se é chapecoense o nome dela, recentemente eu fiz isso naquele período que teve o acidente. Enfim, Rádio Band de Porto Alegre, a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, Rádio Guaíba, Rádio Pampa, que não existe mais. Por que eu tô contando essa história toda? Porque a gente fica ouvindo a rádio num período de transmissão esportiva, né? E a gente compara a qualidade deles com a qualidade de Itatiaia. E eles são excelentes profissionais, é inquestionável. Mas eu posso dizer isso sem medo de errar. Itatiaia não fica para trás dessa turma. O pessoal é muito profissional, sabe? Muito profissional. Foi um prazer imenso falar contigo, cara, revê-lo aqui, contando essas histórias que também engrandeceu você e nos engrandece também aqui, gente que faz comunicação aqui no interior e que vê um parceiro, né, dar esses passos altos e nos dá a certeza de que no interior também faz um trabalho bom, um trabalho mais simples, mas bom também, né? Ô Helder, a rádio do Doutorino é boa demais, senhor. Eu me lembro quando ela começou, aquele velho tempo. Eu sou de segunda geração, né? Você é da primeira, né? Perdão. Era você, Miguel Figueiredo, Carlos Ronaldo, Marcelo Júnior, o Célio Olímpio, quem mais aí? Tem mais gente aí. O Otorino, né, também. Vidal Júnior também. Tem mais gente aí. Isso é o pessoal que ficava mais na vitrine, sem contar o pessoal que ficava na técnica, que era o Tio Pambu, né, se não me engano, o Mário Pimenta, o Edson JK, o Sócrates Monteiro, né, que é um cara muito bacana. Eu fico muito feliz em falar dele, porque ele me ajudou demais. Enfim, era a primeira geração do rádio. Depois veio a segunda geração, que foi comigo, né, a rádio começou em 88, né? A Rádio Voz? 88. 3 de dezembro de 88. Pois é, eu comecei a trabalhar com o Torino em 92. Então, 4 anos depois, né? 4 anos depois. Ficou até 96. 96. E aí eu fiquei em Januário até 98, trabalhando em rádio. Na época até o Antônio Tupiná me chamou para trabalhar na rádio do Cônego Marinho. Aí eu falei, não vou sair de Januário para ir pro Cônego Marinho, nada a ver, né? Não desmerecendo. O cara é muito jovem, né? Eu falei, eu quero crescer na vida, eu não quero sair, eu vou tentar lá em Itatiaia. Se der certo, eu fico por lá. Se não der certo, eu já tenho garantido com o Antônio Tupiná. E deu certo lá até hoje. Um abraço, irmão. Valeu. Deus abençoe, muito grato. Um abraço para todo mundo. Felicidade pro pessoal de Januário. Um abraço, gente. Obrigado. Sérgio Coelho. É isso aí. É gente da comunicação de Januária para toda Minas, todo o Brasil, todo mundo. Olha, Márcio, aqui do Monumental, nesse papo especialíssimo aqui com o nosso grande companheiro de tantas jornadas esportivas que abriu o caminho da comunicação aqui com o Dalmoro e toda a sua equipe.